várias indicações, né, vários fatores que podem levar à necessidade de um enxerto ósseo. Mas a maioria das vezes são pacientes que perderam os seus dentes há um certo tempo, querem fazer implantes dentários, mas não tem mais osso para tal, ok? Bom, existem dois tipos de enxertos ósseos, basicamente. Os enxertos que nós chamamos de enxertos onlay. Um enxerto onlay significa que é um enxerto em cima, né? Em cima de algo, portanto, é um enxerto em bloco. As fotos, quando a gente mostrar para vocês, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. E existe enxertos inlay, que são dentro, né? Que são dentro de cavidades, ok? Basicamente, enxertos localizados em seios maxilares, ok? Bom, com relação aos tipos de enxertos, isso é muito importante, porque isso cai em testes de concurso, isso cai em provas de prefeitura, em provas de pós-graduação, vários testes para concurso cobram tipos de enxerto. Basicamente, nós temos 4 tipos de enxerto. O enxerto autógeno, homógeno, xenógeno e o aloplástico. Nós vamos comentar sobre cada um deles, tá? Bom, enxerto autógeno significa dizer do próprio indivíduo, ok? Então, é um enxerto cujo a área doadora é do próprio indivíduo. Ele é o único enxerto que tem um potencial osteogênico, ou seja, que carrega consigo células vivas. Essas células vivas conseguem produzir osso no local em que esse enxerto será colocado. Isso é capacidade osteogênica. É a capacidade de ter células vivas que vão fabricar, que vão produzir osso no local onde esses enxertos são colocados. Tudo bem? Algumas áreas doadoras que nós vamos mostrar aqui para vocês, dentre elas áreas intrabucais, o queixo, né, o mento, o ramo da mandíbula, o tuber da maxila, áreas extrabucais, o osso do quadril, que é o osso ilíaco, crânio, calota craniana, e o osso da tíbia, são áreas doadoras extrabucais, ok? Bom, o material considerado padrão ouro é o enxerto ósseo autógeno, justamente porque ele tem todas as características que um enxerto precisa. Olha só, ele é osteogênico, ou seja, como eu falei para vocês, ó, ele tem células vivas que vão produzir o osso no local em que eles foram colocados. Eles têm uma capacidade chamada de osteoindução, que significa dizer que eles têm proteínas ósseas e fatores de crescimento que vão estimular a produção óssea no local. E eles têm uma capacidade chamada de osteocondução, que eles vão servir como uma espécie de um arcabouço para que naquela região seja formado um osso novo, ok? Não tem resposta antigênica, porque é do próprio indivíduo, então não gera nenhum tipo de resposta imunológica antigênica, e tem uma redução do custo, porque é do próprio indivíduo, nós estamos tirando do próprio paciente, né? A desvantagem é que nós temos um outro sítio cirúrgico, né? Isso é fato. Eu tenho que operar o paciente numa segunda área para poder tirar esse osso. E com isso também aumenta o tempo cirúrgico, que eu faço 2 cirurgias em apenas uma, ok? O enxerto homógeno é um enxerto derivado de banco de ossos, né? Ou seja, é um osso de cadáver mesmo, pessoas doadoras que faleceram e doaram os seus órgãos e tecidos. Esses pacientes, nós temos a remoção do osso desses pacientes e esse osso vai ficar disponível em um banco de ossos, ok? Não necessita de um sítio doador, é um osso como esse aqui, que é um osso de tíbia que já vem pronto, ele já vem prontinho para o uso, diminui o tempo cirúrgico, ele pode ser congelado ou liofilizado. Liofilizado é quando toda a parte orgânica ela é removida e vem apenas a parte inorgânica, mineral.
e ele tem um certo potencial osteocondutor, ou seja, ele forma um arcabouço para a formação de um novo osso, e ele pode ter um efeito osteoindutor, ok? Ou seja, ele tem fatores de crescimento que podem estimular a formação óssea no local. No entanto, ele não é osteogênico, ou seja, ele não tem células vivas, porque é de um paciente doador já falecido, ok? É banco de ossos, ok? Vantagem desse tipo de enxerto, banco de ossos, ao meu ver, já é um enxerto que vem pronto. Ele tem grande quantidade, né? Nós podemos pedir a quantidade de osso que nós desejarmos. No entanto, a maior desvantagem que a gente vê é que nem sempre o paciente aceita receber um osso de cadáver na boca. Né? Só o fato dele saber que ele tem um osso de uma pessoa que já morreu na boca, para ele não é uma situação muito confortável, ok? Mas, fora isso, é um osso que pode ser utilizado sim. Nós temos enxertos xenógenos. Os enxertos xenógenos são de origem de espécies diferentes. Por exemplo, o BioOss, que é o mais famoso de todos, que é o enxerto que eu uso na minha prática diária, né, na minha clínica. Ele tem uma origem bovina. Ele é osso também, né? É um osso no qual nós temos a remoção de todos os componentes orgânicos. Como é de espécie diferente, não pode ter proteína, porque se tiver proteína de uma espécie diferente, essas proteínas serão reconhecidas como estranhas e vai gerar uma resposta imunogênica. Então, toda a parte orgânica deve ser removida, ficando apenas a parte mineral, ok? São apenas enxertos osteocondutores, ou seja, promovem um arcabouço para a formação de um novo osso. É isso, tá? Não tem células vivas, portanto não são osteogênicos e também não são osteoindutores, porque eles não têm proteínas e não têm fatores de crescimento que vão estimular a formação óssea. São apenas osteocondutores, funcionam apenas como um arcabouço para a formação de um novo osso pelo nosso próprio organismo, ok? Aqui é uma fotomicrografia de um dos meus mestrados, né, que eu fiz na Universidade Estadual de Maringá, onde nós estudamos o enxerto ósseo autógeno, aliás, xenógeno, oriundo de origem bovina, e aqui mostrando exatamente essa capacidade osteocondutora. Então, aqui a gente consegue ver um grânulo, né, um grânulo de osso bovino, e ao redor de todo esse grânulo de osso bovino, nós observamos osso. Isso aqui é osso formado, é osso neoformado, ok? Ou seja, esse osso aqui, ele estimulou, né? Ele serviu, na realidade, ele não estimulou, ele serviu como um arcabouço, como um esqueleto, né? Como uma estrutura para que esse outro osso chegasse aqui e formasse ao redor dele. Então, é como se fosse realmente um arcabouço, né? E ali ocorre a formação de um novo osso. Só para exemplificar aqui para vocês, tá? E o material aloplástico, ele é oriundo de laboratório, ok? Então, ele não tem origem do próprio paciente, que seria o autógeno, ele não tem origem de banco de ossos, que seria o halógeno, ele não tem origem de outra espécie, que seria o xenógeno, ele não tem, e ele tem a origem em laboratório, como, por exemplo, o fosfato tricálcio, o carbonato de cálcio, cerâmicas vítreas, bioativas, ou seja, são produtos fabricados no laboratório que também apresentam a mesma capacidade osteocondutora dos enxertos de origem animal, bovino, por exemplo. Ok? São osteocondutores apenas. Eles não têm células vivas e não têm proteínas que vão fazer a estimulação do osso no local,
são apenas um esqueleto, são apenas um arcabouço, ok? E aqui um estudo nosso, né, um estudo meu também, da época da graduação, publicado na Implant News 2006, é aqui que vocês vão vendo que o professor de vocês é bem velhinho, né? 2006, acho que muitos de vocês, acho que ainda era criança, né? Eu já estava publicando artigo, onde nós estudamos, né, esses biomateriais e estudamos, então, esse vidro bioativo, né, que é o biograma. Utilizamos também hidroxiapatita, né, que é o BioOss, de origem xenógena, né, de origem animal, mas também usamos um osso de origem em laboratório e no nosso estudo aqui que nós fizemos em mandíbula de cachorro, naquela época ainda era permitido usar animais para pesquisa de uma forma muito mais tranquila, nós observamos que tanto o BioOss, que é o de origem de boi, como o Biogram, que é de origem laboratorial, apresentam o mesmo resultado clínico, que é realmente servirem como um esqueleto, como um arcabouço para a formação de novos ossos, ok? Bom, então agora os tipos de enxertos propriamente dito. O enxerto em bloco, né? Então, significa dizer que eu vou tirar um bloco e vou enxertar esse bloco inteiro, ou metade desse bloco. Uma das áreas doadoras, por exemplo, é o mento, ó, que é um exemplo de um crânio seco, onde nós fizemos aqui uma simulação da possibilidade de remoção de enxerto ósseo em bloco entre forames mentonianos. Ó. Então, aqui eu tenho o forame mentoniano de um lado, forame mentoniano de outro. Então, toda essa região entre forames, eu posso remover esse bloco de osso e enxertar no meu paciente. No caso dessa paciente aqui, vejam, ela perdeu esse dente incisivo aqui há muito tempo atrás. Vejam que tem uma falta de osso. Ó. Isso aqui é uma deficiência óssea bastante interessante que está impedindo com que o implante seja colocado numa posição ideal, que se tenha um resultado estético bastante favorável. Nós fizemos nela, então, um acesso no mento, veja, uma incisão intrabucal nessa região aqui, ó, de fundo de sulco inferior, região de lábio inferior, um descolamento, uma exposição da sínfise mentoniana. Nós vamos remover com broca ou com serra ou com ultrassom cirúrgico um bloco. Podemos usar cinzéis também para auxiliar. Aqui o bloco sendo removido e nós vamos colocar esse bloco ali na região do defeito ósseo e vamos estabilizar esse bloco com um parafuso. Necessariamente o enxerto ósseo em bloco precisa ser estabilizado com parafuso, porque ele não pode ter micromovimentos, certo, gente? Se a gente coloca esse osso aqui e não fixa ele, ele vai ficar com micromovimentos e vai formar uma fibrose entre o osso enxertado e a área que está recebendo. Não vai formar osso, então não pode ter micromovimentos. Então eu tenho que fixar com um parafuso essa região e aí a sutura mostrando o resultado a longo prazo. Vejam, ó, lembra como que aqui tinha um defeito, parecia um U? Olha aqui como que já ficou muito mais bonito, muito mais cheio, né? Um tecido muito mais amplo. Aqui são 4 meses. Pelo fato desse osso ser da própria paciente, 4 meses já é suficiente para esse enxerto estar ósseo integrado. Então, quando a gente abre, ó, você não vê mais muito aquela linha de divisão entre o enxerto que foi colocado e a maxila do paciente. É praticamente uma coisa só. Esse enxerto, ele ósseo integra, né? Células do próprio osso do paciente vão migrar e vão vascularizar esse enxerto e ele vai se aderir. Nesse momento, nós tiramos esse
parafuso e podemos então colocar um implante dentário bem nesse osso que foi enxertado. Olha, que a minha perfuração está praticamente no osso que foi enxertado. E é um osso sangrante, ou seja, é um osso que sofreu vascularização. Olha lá o implante colocado, sutura, ok, essa é a ideia, tá? Uma outra área que nós podemos fazer a remoção também é o ramo mandibular. Então aqui logo atrás dos últimos dentes da mandíbula, atrás do terceiro molar, eu posso tirar um pedaço de osso aqui do meu ramo, como nós estamos mostrando aqui, ó. Então aqui estão os dentes da mandíbula do paciente, os dentes posteriores, aqui começou a subir o ramo da mandíbula, nós fazemos a remoção de um osso dessa região. Olha esse caso aqui, né, um caso de uma deficiência óssea bastante interessante, rebordo muito fino, que praticamente impossibilita a colocação de implantes dentários. O que nós vamos fazer? Acesso no ramo mandibular. Aqui o osso sendo removido, pode ser removido com uma broca, ok? Ou com uma serra. Nós vamos tirar esse pedaço de osso do ramo. Nós vamos, no caso da mandíbula, como é um osso menos vascularizado, nós fazemos algumas perfurações aqui na mandíbula, justamente para estimular esse sangramento aqui, e nós vamos colocar esse osso nessa região aqui, reconstruindo esse osso que foi perdido devido à perda dentária há muito tempo atrás, ok? Então aqui o osso colocado, 100% dos casos, necessidade de fixação com parafuso, porque esse osso não pode sofrer micromovimentação, ok? Aqui a área onde nós removemos o enxerto, sutura da região aonde nós fizemos o enxerto, e aqui é já um resultado após 4 meses, mostrando o quanto que nós ganhamos de osso. Praticamente nós devolvemos a arquitetura óssea original ao paciente. E aí sim, eu posso abrir, tem um osso bonito, um osso sangrante, e aí eu vou fazer as minhas perfurações para a colocação dos implantes dentários, vou colocar os implantes dentários e vamos resolver dessa forma. Nós temos também áreas doadoras extrabucais, por exemplo, o osso do quadril, que é a crista ilíaca. Obviamente não somos nós que removemos, nós temos que estar num ambiente hospitalar, paciente com anestesia geral, e devemos estar ou com um ortopedista ou com um cirurgião plástico para fazer essa remoção. Eles vão fazer um acesso na região de cabeça aqui do osso ilíaco e vão remover uma parte da cabeça do osso ilíaco dessa região para que a gente faça então o enxerto. Vantagem, né, gente? Vantagem. A gente pode tirar uma quantidade enorme, uma quantidade exorbitante de osso por ser o ilíaco um osso muito grande, né? Desvantagem, tem que ser feito em ambiente hospitalar, paciente com anestesia geral. Eu preciso de um profissional de uma outra área médica para estar junto comigo. Então, tudo isso vai encarecendo muito o tratamento. Hospitalização não é barato. O paciente vai, pelo menos 1 ou 2 dias, vai precisar ficar no hospital. Um médico para estar com a gente na cirurgia não é barato. Então, encarece um pouco, mas nós conseguimos quantidades bem interessantes de osso para grandes reconstruções, ok? Calota craniana também, aqui um acesso, região de cabeça do paciente, também não somos nós que fazemos, precisa ser um médico, geralmente um neurocirurgião, né, que vai fazer a remoção dessa calota craniana para a gente, né? E ele vai conseguir remover também da cabeça sem nenhum defeito, sem nenhum dano estético para o paciente, até mesmo porque a incisão é feita na área de cabelo, e ele vai conseguir grandes quantidades de osso para a gente poder fazer as nossas reconstruções, ok?
Geralmente o osso escolhido é o osso parietal, mais nessa região posterior da cabeça e aqui já suturado na região de cabelo, ok? Então, enxerto ósseo em bloco é isso, é remover um bloco, colocar no paciente e fixar com um parafuso. Enxertos ósseos em cavidade são os chamados enxertos ósseos inlay. A cavidade mais comumente preenchida é o próprio seio maxilar, né? O que acontece, né, gente? Quando nós perdemos os dentes posteriores, o fato dessas raízes não estarem mais aqui, ocorre que não tem um suporte mais para o assoalho do seio. Esse assoalho de seio, por um processo que nós chamamos de pneumatização, ele vai descer. Ele vai descer, ele vai ficar cada vez mais próximo do rebordo, como é o caso dessa simulação aqui. De modo que se um dia eu queira colocar implante nessa região, é impossível. Não tem como colocar. O que eu preciso fazer? Fazer uma cirurgia para levantamento de seio maxilar, colocar osso dentro desse seio maxilar, para que a gente consiga, então, fazer os nossos implantes. Ok? Bom, indicações, né? Reabilitação de implantes e áreas com altura óssea insuficiente, como esse caso aqui, né? Ó. Aqui não existe nenhum tipo de implante que pode ser colocado nessa região. Eu preciso primeiro fazer enxerto, ok? Contraindicações, né? Nós temos algumas contraindicações relativas, que são casos de imunossupressão, tabagismo, podem ser contornadas juntamente com o médico do paciente, ou então pedir para que o paciente pare de fumar ou reduza drasticamente o tabaco, e contraindicações absolutas, quando o paciente tem sinusite, tumores, cistos, gravidez, diabetes descompensada, coagulograma alterado, infecção de origem endodôntica na região de seio maxilar, nós não podemos fazer de forma alguma nessas situações, ok? Esse é um caso onde essa paciente aqui, uma amiga minha, ela queria muito fazer implante nessa região aqui posterior, mas vejam, não tem como, né? É impossível colocar implante aqui, porque o que aconteceu? Esses dentes dela foram perdidos há muito tempo, esse seio maxilar que um dia estava mais ou menos aqui, ó, onde eu estou apontando na flecha, o que ele fez? Desabou. Sofreu um processo que nós chamamos de pneumatização. O seio maxilar, ele desceu, ok? Aqui uma visão clínica dela, uma visão clínica, incisão que foi realizada, reta sobre o rebordo e duas relaxantes, descolamento, acesso ao seio maxilar através de uma osteotomia, preservando a membrana. Veja, uma osteotomia muito delicada, realizada com brocas diamantadas, muito devagar, em baixíssima rotação, para que a gente consiga preservar essa membrana aqui do seio. Aqui já é seio maxilar, é membrana. Com uma cureta, eu vou levantar tudo isso aqui, ok? Eu vou descolar essa membrana e vou jogar essa membrana lá para cima. Aqui, no caso dela, nós usamos um banco de ossos, que é um osso que já vem pronto. Existe um triturador, como é enxerto inlay, geralmente nós colocamos osso triturado, por ser um enxerto inlay, né? Olha lá, ó, toda aquela cavidade sendo preenchida após o rebatimento da membrana do seio lá para cima. Aqui a sutura, né? Aqui a sutura, aonde nós fazemos pontos, pode ser contínuo, podem ser pontos simples, e aí a gente consegue dessa forma um resultado como esse aqui, ó. Olha que interessante. Nós colocamos o enxerto nessa região aqui, né? Era assim, ó, era totalmente vazio. Então, o que nós fizemos aqui? Só para a gente relembrar. Eu fiz uma janela óssea nessa porção lateral, preservando a membrana do seio, com muito cuidado em baixa rotação, brocas diamantadas. Eu, com uma cureta, levantei essa membrana do seio, que está aqui, ó. Ó, essa membrana aqui, ó, com uma curetinha, eu vou descolando ela
e ela vai indo lá para cima. Aqui fica um buraco, exatamente o buraco da pneumatização. Nesse buraco que vai ficar aqui, porque essa membrana eu vou jogar ela toda lá para cima. Nesse buraco que fica aqui, justamente eu vou colocar esse osso particulado aqui. E o paciente que era assim, fica assim.